Ouça agora uma poderosa reflexão para a edificação da sua vida conjugal, com o pastor Rafael dos Santos. Provérbios 15, versículo 25, diz assim: O Senhor deita por terra a casa dos soberbos, contudo mantém a herança da viúva. Em outra tradução diz essa parte B: mas firmará a herança da viúva. Se tem uma coisa que as pessoas muitas das vezes querem, um assunto que a mulherada, os homens querem evitar, é falar sobre a viuvez. Aí você sabia que a viuvez é uma das situações que a vida conjugal expõe uma pessoa? A vida conjugal nos expõe a algumas situações, e uma delas é a viuvez. Toda pessoa que está casado, casada, está sujeito a ficar viúvo, um dia, viúva, não é? Mas esse é um assunto que a maioria dos casais evita. Por quê? Porque causa um certo desconforto, não é? Quem é que vai querer falar sobre ficar viúvo estando casado, casada? Não é? Ninguém vai querer pensar nisso enquanto está... Estou vivendo meu casamento, eu quero falar de viuvez, eu quero pensar nisso não. Mas a verdade é que essa é uma experiência que todos nós poderemos um dia viver, não é? Não tem jeito, a gente está sujeito a isso, não é? O homem está sujeito a vir a óbito, ou a mulher, não é? Está sujeito a acontecer. Isso é um grande fato, isso é uma grande verdade. E a gente observa que muitas pessoas não estão preparadas para lidar com a questão da viuvez. Né? Infelizmente tem acontecido, não é? Infelizmente até mesmo aí mulheres e pastores têm ficado viúvas, não é? Pastor também morre, gente. Pastor também morre, não é? Então, como se posicionar diante dessa situação? Talvez hoje você aí que está me ouvindo está viúvo, está viúva, né? Você passou já por esse processo, por essa situação. E como lidar com isso, pastor? Eu quero considerar aqui com vocês algumas questões em relação a isso. Primeiramente, a viuvez, né? A viuvez é uma grande questão, por quê? Porque ela envolve principalmente a questão da condição material daquele que ficou viúvo, não é? Porque a pessoa, principalmente cada mulher aqui, a mulher ficou viúva. Como é que ela fica, né? Depois que o cônjuge se vai. Então, uma das grandes questões da viuvez é a condição material do viúvo ou da viúva depois que o cônjuge se vai. Essa é uma das grandes preocupações. Ah, meu Deus, se meu marido morrer, pastor, como é que eu vou ficar? Ah, pastor, se meu marido morrer, o que vai ser de mim? Pode ser que tenha algum marido também que pense, né? Ah, pastor, se minha esposa morrer, meu Deus. Isso devido também à questão da dependência financeira, isso também devido à questão da dependência material. E a segunda questão é que a viuvez, ela, por uma questão natural, na maior parte das vezes, ela é uma condição pior para as mulheres do que para os homens. Isso é óbvio, naturalmente, não é? Isso é uma questão de cultura também, não é? Onde o homem, ele também não só uma questão de cultura, mas uma questão de Deus. Foi Deus que estabeleceu que o homem, né, é o sustentador, é o mantenedor, é o provedor do lar. E geralmente é o homem que trabalha, que corre atrás. Claro que hoje a mulher também trabalha, ok? Hoje talvez as mulheres de hoje estejam mais preparadas, inclusive, para lidarem com essa situação por causa da questão de também desenvolverem a vida profissional. Mas muitas mulheres não desenvolveram a vida profissional e nem foram ali obrigadas pelo marido a até correr atrás de um emprego, não é? Porque até há maridos que até preferem que a mulher não trabalhe, principalmente no caso de ter filhos. Então a mulher fica naquela dependência, e isso com certeza gera uma preocupação se meu marido morrer, né? Então para as mulheres acaba sendo pior, né, a questão da viuvez do que para os homens, né? Talvez a mulher tenha uma dificuldade maior para superar esse baque que é a viuvez. A terceira questão aqui é que nem todos os que ficam viúvos ou viúvas sabem determinar o tempo certo para entrar numa nova relação. As pessoas muitas vezes, quando elas ficam nesse período, quando é que eu posso entrar numa nova relação, né? Porque entra também a questão dos julgamentos, né? As pessoas começam a julgar, se a pessoa entrar num relacionamento rápido demais, né? Vão dizer, rapaz, acho que essa daí ou esse daí já estava tramando, né? Porque já entrou logo no relacionamento. Se a pessoa demora demais a entrar no relacionamento, também questionam, também dão um jeito de falar alguma coisa. E o que torna essa questão da vida pós-viuvez, né, ser um desafio é que alguns fatores vão ter um grande peso, né, para determinar, por exemplo, o início de um novo relacionamento, como a idade,
dependendo da idade, né, a pessoa de fato ali possa ter uma certa dificuldade para entrar num novo relacionamento. Tem a questão da dependência financeira, talvez sendo uma mulher jovem principalmente, né, que não trabalha, que não tem uma profissão, vai ficar ali naquela situação de ter que arrumar logo um marido para poder se sustentar, para poder ter alguém ali para pagar suas contas. Pode parecer algo humilhante, mas infelizmente é uma situação que a Bíblia prevê. Eu vou mostrar isso aqui na Bíblia, tá? E tem também a questão dos filhos. Os filhos também são um grande peso na hora de determinar o novo relacionamento para o viúvo ou para a viúva, né? Quando tem filhos, fica realmente uma questão a pensar: meu Deus, eu vou entrar num novo relacionamento tendo filhos pequenos, vai que a pessoa que eu arrumar não seja uma pessoa que esteja disposta a cuidar dos meus filhos. Isso com certeza deve ser levado em consideração, né? Então, o que determina a necessidade do início de um novo relacionamento por parte de uma pessoa que está viúva é a idade? Isso pode pegar, sim, a condição financeira, a dependência material. Ah, pastor, preciso de um marido ou de uma esposa porque para me ajudar financeiramente. Isso também leva em consideração. Os filhos são um grande peso também ali na hora de decidir se vai entrar ou não no novo relacionamento. E em alguns casos até a religião, né? Porque tem religiões que podem ditar ali alguma regra em relação a ter uma nova relação ou não ter uma nova relação. Porém, a palavra de Deus, ela não nos deixa de dar orientações em relação a esse assunto. E eu vou ler aqui em 1 Timóteo, capítulo 5. Aqui, eu vou fazer uma leitura aqui. Aliás, 1 Timóteo não, 1 Coríntios, capítulo 7. 1 Coríntios, capítulo de número 7, falando aqui sobre a questão da viuvez, não é? Que é um fato da vida. Não é, pastor, está repreendido, pastor, está amarrado, não é, não sei o que, longe de mim tal coisa, mas ninguém está livre de viver essa experiência, né? 1 Coríntios 7, versículo 8, conselhos que são dados aqui para os viúvos. Olha, e aos solteiros e viúvos digo que lhes seria bom se permanecesse no estado em que também eu vivo. Paulo vivia num estado de solteirice. Paulo não casou de novo, né? Então ele vivia ali solteiro, como um viúvo, e ele aconselha que os viúvos vivessem como ele também vivia, né? Sem mulher, sem se preocupar com mulher, sem se preocupar com vida conjugal. Mas isso não é para todas as pessoas, isso não é para todos. No versículo 39 a gente lê assim: a mulher está ligada enquanto vive ao marido, contudo se falecer, o marido fica livre para casar com quem quiser, mas somente no seu. E claro, isso também vale para o homem, creio eu, né? A mulher está ligada enquanto vive o marido, contudo se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, mas somente no seu. Então, morreu o marido, pode sim casar novamente, não vai ter por que evitar isso. Todavia será mais feliz se permanecer viúva, segundo a minha opinião, e penso que também eu tenho o Espírito de Deus, segundo as palavras do apóstolo Paulo. Em 1 Timóteo, acrescenta-se alguns dados aqui que também são importantes a gente considerar em relação a quê? Em relação ao fato da idade da viúva. Mas se for uma viúva jovem, deve novamente se casar, né? Aqui, ó, 1 Timóteo 5, versículo 3 em diante, diz assim: honra as viúvas verdadeiramente viúvas, né? Olha aí, ó. Honra as viúvas que são verdadeiramente viúvas, né? Que maravilha, tá vendo? Aquela, porém, versículo 5, aquela, porém, que é verdadeiramente viúva e não tem amparo, espere em Deus e persevere em súplicas e orações noite e dia. Olha aí, tá vendo? Deixa eu ver aqui, versículo de número 11. Mas rejeita viúvas mais novas, porque quando se tornam levianas contra Cristo, querem casar-se, tornando-se condenáveis por anularem o seu primeiro compromisso. Além do mais, aprendem também a viver ociosas, andando de casa em casa, e não somente ociosas, mas ainda tagarelas e intrigantes, falando o que não deve. Quero, portanto, que as viúvas mais novas se casem, criem filhos, sejam boas donas de casa e não deem ao adversário ocasião favorável de maledicência. Então esse é o conselho aí para quem ficou viúvo. Todos nós podemos vir passar por essa experiência desagradável da viuvez. Que você possa conversar sobre isso com o teu cônjuge, converse sobre isso com a tua esposa, converse sobre isso com o teu marido. Não evita esse assunto não, porque isso é uma realidade a qual todos nós estamos sujeitos. E a certeza é que Deus é fiel para firmar a herança daquele que é viúvo, daquela que é viúva, porque Deus não deixa de cuidar de nós em nenhuma circunstância da vida. Deus te abençoe. SOS Vida Conjugal.